Olá, família! Faz tempo que a gente não se encontra. Muito bom estar aqui com vocês de volta. Passei um tempo muito atarefada, com muitas mudanças e o que acontece na vida da gente, até a gente se organizar. E tem momentos que a gente precisa se resguardar, né? Ficar mais introspectivo, fazer algumas reflexões a respeito de todos os processos da vida. Ontem eu dei uma palestra e muito importante, uma das colocações que eu fiz, que me tocou muito a fundo, diz muito, tem que fazer sentido para nós, e quando a gente fala, quando a gente está aqui, né, se propondo a fazer uma aula, ou dar uma palestra, a gente precisa ter muito claro aquilo que a gente está querendo transmitir, ter um cuidado com as palavras, porque as palavras, elas constroem um entendimento, uma visão de mundo, ela tem uma força, ela tem um poder. E quando a gente fala, a gente deve escutar primeiro, deve fazer essa reflexão antes, tem que fazer um sentido na nossa vida. Mas eu disse para uma das senhoras que veio me perguntar, ela perguntou se a palestra que eu tinha dado na semana anterior, porque eu faço um trabalho com um grupo de pessoas que estão em tratamento espiritual. E a gente faz um estudo primeiro, porque afinal de contas não é o passe que vai curar a pessoa, ele vai ajudar no processo, ele é um recurso a mais. O que nos transforma, o que nos cura, né, é a nossa fé, é o nosso entendimento, são as nossas atitudes, o nosso pensamento, o nosso sentimento que é transformado. Por isso que a gente fala tanto em autoconhecimento, reforma íntima. Então ela veio perguntar, o que você falou, eu entendi dessa forma. Eu entendi de forma correta? Falei, dentro da doutrina espírita, o que você colocou está correto. Agora, de tudo que foi dito, a gente, se estamos receptivos, a gente vai receber aquilo que precisa, que é aquilo que o nosso coração está pedindo. E ela entendeu que aquela mensagem, né, foi lá justamente no ponto que ela tinha dificuldade, que ela tinha os conflitos dela. Ela mesma falou, eu estou com muitos conflitos, eu estou sentindo uma coisa e querendo outra, é como se me puxasse para um lado e para o outro. Eu falei, olha, a palestra de hoje deve te ajudar nesse sentido. E uma das coisas que eu falei, que é uma passagem de Emmanuel, o texto está no Vinha de Luz, lição 50, fala sobre ir para o alvo. Eu não lembro o título exatamente, mas o título tem a palavra alvo, né? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Emmanuel explica que o Paulo de Tarso, quando ele se converteu na estrada de Damasco, ele tinha muita clareza de qual era o alvo. A caminhada dele, essa caminhada não é pela estrada de Damasco, é pela vida, era de fazer toda uma... ele é um mensageiro, né? O mensageiro de Jesus, do evangelho de que Jesus nos trouxe, a boa nova, as mensagens, os ensinamentos. Ele é o responsável pelo cristianismo estar, né,
chegou até nós, né? Estar aqui de acesso a todos nós. Não, o grande ponto é que ele fala qual é o alvo. Emmanuel diz que o alvo da nossa vida, então, qual é o propósito da nossa vida? É sermos discípulos e encontrarmos o Mestre. Nossa caminhada, né? O nosso alvo é o Mestre, é o aluno, o aprendiz que ele absorve o conhecimento e vive o conhecimento. Então ele alcança o Mestre. Agora, não adianta a gente bater no peito e se dizer cristão, se dizer discípulo de Jesus, se não pratica o que Jesus ensinou. Não adianta a gente dizer que é aluno de determinado professor, se na nossa prática, os exemplos que a gente dá na vida não provam que aquele é o nosso professor. Se eu não sei somar 2 mais 2, eu não posso dizer aquele professor lá é de matemática, ele é meu professor, ele me ensinou a fazer 2 mais 2. Mas eu não consigo fazer a conta. Um exemplo assim, banal que eu trouxe, mas a complexidade do que é ser um discípulo de Jesus. Quem vai determinar se somos ou não discípulos de Jesus, não somos nós. É Jesus. Jesus disse isso no seu evangelho, de que ele nos reconheceria como discípulos se nós obedecêssemos, cumpríssemos com o seu ensinamento. Ele vai nos reconhecer como discípulos. É a parábola que tem das festas ali, que todos são convidados, mas aquele que não está vestido para aquela situação, ele é colocado do lado de fora. Ele é retirado da festa e colocado do lado de fora. Estou recortando ali a parábola, só pegando o trecho final, que é para dizer, não adianta a gente querer entrar na festa do reino de Deus se a gente não está vestido a caráter, se a gente não está preparado, se a gente não tem um coração puro. Eles vão reconhecer que nós não estamos com a roupa adequada, que nós não estamos com a alma limpa. Então não adianta dizer que somos cristãos. É só Deus, Jesus, que vão poder dizer se realmente somos, se nós agimos desta forma durante a nossa jornada aqui na Terra. Então eu estou trazendo isso porque foi uma grande reflexão que eu fiz ontem e me senti na hora de retomar aqui o nosso estudo, já encerrando o livro Educadores do Coração. Nós estamos no capítulo 18. O livro ainda tem alguns capítulos aqui que eu vou ainda abordar e até o final do ano a gente encerra. Tem aprendizagem emocional da criança, no capítulo 26, que é um tema importante. Tem analfabetização emocional, que também nós vamos falar, são temas muito importantes. A orientação no lar, educação moral no lar, a gente junta isso aqui tudo. Empatia com os filhos, a empatia faz parte da educação respeitosa, que nós falamos muito. Inteligência emocional, esse é um tema fundamental, porque nós precisamos educar a nossa criança pensando no desenvolvimento de uma inteligência emocional que nós adultos não temos desenvolvida. Nós estamos aprendendo às duras penas
a desenvolver uma inteligência emocional. Nós não fomos educados dessa forma. Nós temos uma educação muito pautada no autoritarismo, na obediência e no não reconhecimento das nossas emoções. Então para de chorar, isso não foi nada. Engole esse choro, menino não chora. Então, não reconhece a tristeza. Está triste por quê? Não tem motivo para isso. Está com raiva? Engole essa raiva. Vai socar um travesseiro, né? Ou seja, o adulto ele não autoriza a criança a sentir o que ela está sentindo. E nós, quando crianças, fomos ali impedidos, né? Tivemos a nossa emoção obliterada, nós fomos engolidos ali pela ordem do adulto de que não era adequado, não era correto, não era apropriado manifestar determinadas emoções. A gente faz isso até hoje, quando exige obediência e diz que o comportamento da criança a gente chama de birra. Não faz mais sentido hoje em dia a gente falar de birra para o comportamento da criança, mas a gente diz, está no linguajar do senso comum, dizer que a criança que se joga no chão, que esperneia, que grita, que chora, ela está fazendo birra, que aquilo ali não tem importância. Todo o comportamento da criança é uma comunicação, é uma informação que a gente tem que prestar atenção. Não é passar a mão na cabeça da criança, aceitar tudo que ela faz, não é isso. Mas é buscar compreender o que ela está nos comunicando, porque se ela está se jogando no chão, esperneando, se batendo, arrancando os cabelos, gritando, chorando, é porque ela não encontrou outra forma. Ela até pode ter tentado nos comunicar de outra forma, mas nós não entendemos. E aí ela resiste, ela faz um movimento, ela coloca o seu corpo todo para expressar, para tentar nos avisar de alguma coisa, de um sofrimento, um mal-estar. A criança que faz isso, ela não está de bem com a vida, ela está em sofrimento. Então a gente precisa acolher aquela criança e não aumentar ainda mais o seu conflito, o seu desconforto, o seu sofrimento, gritando, pondo de castigo, dando tapa. Então nós vamos trabalhar a inteligência emocional, é importante esse capítulo, né? Aqui ele tem um capítulo que fala do Natal e a criança, isso aqui a gente vai dar uma considerada, mas veja que nós vamos conseguir percorrer o restante desse livro até o final do ano e ano que vem com um novo projeto, iniciando um outro livro e que eu já falei algumas vezes, né? O livro do Yanuks Korczak, que eu comentei quanto que eu aprecio a obra dele. Ele fala como amar uma criança e o tema todo vai ser voltado para essa educação, que é uma prática que eu desenvolvo como profissional, né, psicóloga, mas a gente traz esse olhar aqui para um canal espírita, esse olhar espírita fazendo a conexão, né, ciência, filosofia e religião, que é o tripé do espiritismo. Feito, né, esse preâmbulo todo para poder retomar depois de um tempo afastada, eu vou continuar nesse capítulo 18 da educação sexual, porque eu não falei a respeito de alguns temas, que é a necessidade da gente acompanhar os nossos filhos, né, as nossas crianças e os nossos jovens, por conta do acesso à internet, porque as estatísticas hoje apontam que tem uma média de crianças na faixa de 10 anos de idade já tendo acesso à pornografia na internet. E esse tema da pornografia ele é importante porque existe toda uma rede, né, de estímulo à pornografia na internet, em que
as meninas, principalmente as meninas, são estimuladas, né, a fazer determinadas poses, usar determinados tipos de roupa, maquiagem, ou seja, se produzirem para fazerem alguns vídeos, algumas fotos e venderem esse material para alguns sites. Isso é uma coisa. Outra é o acesso. Então, nós temos tanto meninos quanto meninas, não importa, mas colocando algumas palavras na internet e essa pesquisa acabar trazendo sites que têm conteúdo pornográfico. Palavras às vezes simples, uma busca por exemplo, Branca de Neve. Branca de Neve, na literatura infantil, a gente sabe a historinha e tal, mas por trás dessa palavra pode ter um site de pornográfico em que traz essa expressão Branca de Neve exatamente para atrair crianças e jovens para esse tipo de conteúdo. Eu usei essa expressão Branca de Neve porque eu já ouvi, mas existem outras. Eu já fiz pesquisa, eu sou, né, uma pesquisadora, eu faço buscas, né, com determinadas palavras-chave na internet, buscando artigos científicos, e já me surpreendi de que algumas palavras acabam trazendo como estudo muito abuso sexual, essas coisas. Essa palavra ela vai trazer conteúdo que a gente tem que filtrar, porque tem esse conteúdo pornográfico. E tem filtros. Então, os pais, o alerta que eu estou fazendo é: os pais, os adultos cuidadores, precisam conhecer o que suas crianças fazem no computador, no celular, ou seja, quando tem acesso à internet, as pesquisas que fazem, o uso né, as palavras, eles vão jogar joguinho, vão colocar palavras, para onde que eles estão sendo levados. E o cuidado com a erotização. Eu tenho um livro aqui, eu vou pegar rapidinho. Aqui, já voltei com ele. É Infância Perdida. Eu acho que eu já mostrei esse livro antes. Como orientar nossas crianças na era da sexualidade precoce. Então, esse livro aqui está falando, né? Olha a roupa da menina aqui, né? Mini saia e tal. Ele está tratando de uma erotização. Então, só para a gente dar retomada, né? Falar de sexualidade é falar de vida. Né? A sexualidade ela faz parte da vida de toda pessoa. Né? Não vou falar dos animais, vou falar dos seres humanos. Então, faz parte da nossa vida e não se limita ao ato sexual. Sexualidade tem a ver com nossa relação de autocuidado, relação com o nosso corpo. Isso tudo eu já falei no primeiro vídeo. Então, o que a gente tem feito muitas vezes é estimular de forma precoce, como fala ali nesse livro, de forma precoce, que as crianças se vistam, né, como adultos e adultos sedutores. Então, nós temos maquiagem para criança, nós temos unhas pintadas, determinados estilos de maquiagem, roupa, sapato com salto. Esse tipo de material, né, que se nós encontramos para comprar, é porque existe, né, toda uma construção. Veja que o capitalismo ele tem isso, né?
ele captura determinados desejos, ele percebe o que se quer, o que se pode estimular. Então, por exemplo, veganismo. Estamos falando numa certa... Virou moda, né? A moda de ser vegano, eu não como carne, não uso produto animal, mas você tem uma rede de lanchonete que vende hambúrguer de carne e cria uma versão vegana que é para vender para esse público. Só que, se você é vegano, o vegano ele tem uma filosofia de vida. Assim como o espiritismo é uma filosofia de vida. Não é simplesmente não comer carne ou qualquer produto de origem animal. Se você tem uma filosofia de vida, você não vai num restaurante que vende, né, carne, os hambúrgueres de carne, só para comer o seu hambúrguer que é vegano, né? Porque isso não faz parte da filosofia. Só que o que faz o sistema capitalista? O capital, ele transforma tudo em mercadoria. Mercadoria para se vender, gerar dinheiro, né? Então, eu vou criar uma versão vegana, porque isso está na moda e as pessoas... agora eu sou vegano, legal, vou lá e compro aquele. O que eu estou querendo dizer é que perde-se, né? Quando é capturado pelo sistema capitalista, a filosofia se esvai, porque é ela que menos importa para o capital. Para o capital interessa a circulação de mercadoria e a rentabilidade, o lucro. Então, se eu estou vendendo maquiagem, fazendo salão de beleza, cada vez mais, né? Um salão de beleza em que crianças de 4 anos de idade faz festa de aniversário para fazer o cabelo, pintar cabelo, fazer maquiagem. O que acontece se convenceu. A mensagem que se passa, e é uma mensagem subliminar, e eu até tenho um livro ali, que é exatamente esse título, Subliminar, é uma mensagem inconsciente, que os adultos acabam achando que é isso mesmo, que é muito legal, e que a criança passa a querer, porque passa o seu desejo da criança, e uma criança usa, a outra vê, também quer, e quer, eu também quero, meu amiguinho tem, minha amiguinha faz. Não se pensa, nós não fomos educados para uma inteligência emocional, para lidarmos com as nossas emoções, mas também não fomos educados para uma análise crítica do que está sendo produzido para o nosso consumo. E o consumo, ele degrada o planeta. Um consumo, né, desnecessário, né? Eu costumo perguntar assim, né, pacientes, por exemplo, que têm compulsão, compra, né, de comprar. Tem um problema ali, tem um trauma ali que faz com que a pessoa sinta essa compulsão, a necessidade por comprar, né, consumir. Aquilo alivia a tensão, mas não resolve o problema. Então, por quê? O problema está, né, mais de uma forma mais profunda. E se eu viro para ela e falo, você tem que controlar o seu comportamento, você não pode mais fazer isso, eu estou mexendo no comportamento que é só a pontinha do iceberg, é o que está na superfície. O problema que está mais a fundo, ele precisa ser observado. A pessoa precisa dar esse mergulho lá, para poder compreender a origem desse comportamento dela. Então, vamos pensar. Se eu falar com essa pessoa, olha, vamos analisar, você está comprando algo, você realmente precisa disso? Você precisa olhar para o, né? Pega ali o objeto e fala, eu preciso disso aqui? Eu te conto que a minha lista de supermercado diminuiu bastante a partir do momento em que eu, obviamente, se a gente considerar a inflação,
teve que ter cortes, mas eu passei a ter essa análise. Eu preciso disso e preciso nessa quantidade. Isso a gente precisa fazer uma reflexão. Se o tempo todo, né, eu sigo pelo impulso, é porque existe um comando ali por baixo, né? Inconsciente. Embaixo que eu falo, lembrando a imagem do iceberg, né? Tá ali embaixo da água, tá ali nas nossas profundezas. A gente precisa olhar para isso e compreender que existe um comportamento que está, de novo, igual da criança, informando alguma coisa. O que esse comportamento está me informando? No caso da erotização, essas meninas estão se comportando de uma forma sedutora. Elas estão se vestindo como mulheres, se maquiando como mulheres, só que elas não têm idade para fazer o papel de sedução, para viver uma relação amorosa com alguém, né? Um relacionamento sexual com alguém. Então, existe todo um clamor pela beleza, pelo corpo, pela produção. É claro, porque é isso que se vende. Se vende cirurgia plástica, se vende dietas, se vende maquiagem, se vende roupa, se vende cabelo, se vende uma série de produtos para transformar o corpo num corpo atraente. Atraente para quem? Uma criança de 6 anos precisa de um corpo para ser atraente para quem? Aí vai dizer que é para ela própria. Daquele jeito, uma criança de 6 anos, ela precisa ter um corpo em movimento para brincar. Ela precisa ter um corpo em movimento para se sujar. Pisar na lama, deitar na grama, brincar de massinha. A tinta nos dedos tem que ser de pintura, não de esmalte. Tem que ser dedo na tinta para fazer uma aquarela, para fazer um desenho. É diferente, a relação é diferente. Nós temos que estimular a criança a viver como criança. Para as crianças na escola, já tive isso na escola do meu filho, eu já presenciei no Dia das Mães, colocar uma música para as crianças cantarem para as mães. E qual foi a minha surpresa? Que não era uma música para criança, era uma música para adulto, que se fazia referência a um relacionamento amoroso com um adulto. Ah, mas dá para adaptar, porque aí fala de amor, fala de um relacionamento amoroso, pode ser da criança com a mãe. Cuidado, cuidado, porque não é esse o conteúdo, não é essa a mensagem que está ali na música. É uma criança, coloque música de criança. A gente também no Espiritismo fala isso, nós vamos fazer evangelização infantil, usa o material das obras espíritas. Vamos usar literatura espírita. Vamos analisar antes de usar, tá? Porque nem toda, como a gente faz uma leitura crítica desse livro, que, aliás, nesse capítulo tem uma coisa que o Walter Barcelos pisou na bola, né? Quando ele fala aqui, vamos lá, das doenças morais nascidas da energia sexual mal dirigida, ele fala da inquietação sexual acusando psiquismo desequilibrado, viciação incontrolável de prazer sexual. Então, aqui eu já falei que nesse capítulo ele acaba, ao invés dele considerar a sexualidade um tema amplo, que fala sobre a nossa relação com a vida, com o corpo, com a questão a nossa
relação sexual faz parte, mas da geração da vida. Então, a gente pode falar de uma gravidez, a gente pode falar do nascimento de uma criança, a gente pode falar muitas coisas. Tá? Por isso que eu estou falando da erotização, do corpo, do cuidado com o corpo e da pornografia, que está mostrando o corpo. Hoje em dia tem muito nudes que se fala. São fotos, as crianças estão tirando fotos dos seus corpos nus e colocando na internet. Porque as crianças estão tendo acesso à internet muito cedo. Elas recebem celular, tem criança com 5 anos, 4 anos, tendo lá, não é o celular porque ele distrai, a criança não incomoda o adulto quando está no joguinho, quando está olhando ali, as telinhas, então o desenhinho, né, o filme, tudo bem, mas à medida em que ela vai dominando aquele recurso e ela tem acesso sem qualquer controle, e tem aplicativos de controle parental, né? Os pais podem controlar e acompanhar o que a criança está fazendo ali nesse mundo, né, digital, na internet. Essa criança, ela vai e elas estão deparando com essas informações, esses conteúdos da sexualidade. E se ela não tem orientação à educação sexual, elas não reconhecem a parte dos seus corpos, né? E se alguém fala com ela, interage com ela e diz, tira uma foto, manda para mim. Tira a camisa, você fica tão bonita. Tira a roupa. Isso está acontecendo. Então, a gente precisa acompanhar isso. Né? E isso vai interferir mais tarde, como eu falei, né, das meninas querendo ser bonitas. O que acontece quando elas chegarem em determinada idade? Se isso já está sendo uma cobrança com 6, 7, 8 anos de idade, né? A cobrança dessas meninas em ficarem bonitas, bem produzidas, e fazem pose para tirarem foto, poses que têm uma conotação, né, erotizada. Né? Não é assim, né, criança rindo e tal, mas tem que fazer um trejeito, né? Umas curvaturas, ou seja, sensualiza o seu corpo para sair na foto, na imagem, para ficar bonita, para chamar atenção. O que acontece quando elas estiverem adolescentes? Como é que elas vão lidar com isso e com o assédio que vão receber? Isso vai acontecer. Né? Então, como que elas foram preparadas para lidar com esse assédio? Nós estamos educando as nossas crianças para terem autonomia, para se respeitarem, para terem, né, o amor por si mesmo, o amor pelo seu corpo, o amor e respeito pelo corpo do outro, ou elas estão aprendendo a ser objetos sexuais? Isso é uma discussão muito importante e muito difícil, porque nós não recebemos educação sexual quando éramos jovens, quando éramos crianças. E hoje a gente fala em educação sexual para as crianças desde pequenininha, porque é ela que previne o abuso sexual de crianças. E eu trabalho com abuso sexual de crianças há muito tempo. E eu sei o quanto que isso ocorre e é extremamente sofrido. É danoso, causa uma destruição na família, desagrega, né? E isso porque as mulheres que são mães, elas não conseguem ter esse olhar para si, elas não têm um cuidado consigo mesma, com seus corpos, com o respeito, né? Elas não lidam consigo com respeito. E o outro vai lidar com respeito com elas, né? Vai tratá-las assim. Então, nós temos que entender que isso parte da nossa educação para chegar
e poder conversar com a criança para que ela respeite o próprio corpo, começando com o adulto respeitando o corpo da criança, que eu também já falei aqui. Maria Montessori diz isso: nós não vamos tocar no corpo da criança sem autorização dela. Já conversamos isso. Mas essa criança que tem o seu corpo violado, como que ela vai ficar? Vai se gerar um trauma. É assim que ela vai representar a vida dela. Então vamos lá. Desrespeito aos sentimentos, né? das pessoas, dos parceiros. Antipatias, vão se gerar infidelidades. Né? Isso tudo pode ser parte do desequilíbrio na área da sexualidade. Mas ele fala aqui de aborto criminoso, e o aborto é um tema importante para se discutir, porque a gente sabe, como espírita, que ali tem um espírito reencarnante. Já há vida, já há um espírito ali que sente, que pensa, ele está conectado esperando uma nova oportunidade de reencarnar. Então, o aborto, que é a interrupção da gestação, em qualquer momento, é, né, essa morte. Né? É a morte daquele embrião, daquele feto, né, que vai desconectar o espírito. E esse espírito perde a oportunidade de reencarnar. Então, a gente diz que precisamos respeitar esses processos reencarnatórios. Né? E se eu não tenho cuidado com a minha sexualidade e eu acabo tendo uma vida sexual descuidada, né? A gente vai dizer até promíscua, usando essa palavra, porque ele vai usar essa palavra no item seguinte, promiscuidade sexual, eu tenho chances, o quê? De numa relação sexual gerar uma gravidez indesejável. E o que nós temos hoje em dia, né, existe um amparo legal, né, jurídico, para o aborto em casos em que a gestante corre risco de vida. Né? E o Espiritismo ele deixa isso bem claro. A gente vai dar preferência à vida que já está aqui. Então, nós vamos cuidar para que a mãe continue viva. Porque o espírito reencarnante, ele vai ser preparado novamente para voltar em outras condições. Então, isso dali está previsto. Ele tem um amparo da espiritualidade ali. Né? Existem casos muito interessantes que eu já acompanhei, porque eu trabalhei 12 anos numa maternidade de alto risco materno. Da mãe está com câncer, a gestante está com câncer, e os médicos falarem, nós temos que interromper a gestação para poder tratar do câncer. E porque, obviamente, se tratasse ela com câncer, iria levar a malformação fetal ou então ao aborto, ia levar de qualquer forma. Mas foi essa a proposta dos médicos. A gente faz o aborto, trata de você, né? Faz o tratamento com quimioterápico, radioterapias, isso é muito agressivo para o organismo. Essa gestante se recusou a fazer o tratamento e ela disse que ia ter o bebê dela. E ela sabia que com a evolução da gestação, mais grave iria ficar o câncer. Ela sabia do risco dela de não conseguir chegar com vida ao final da gestação. O que aconteceu foi que ela teve o parto um pouquinho antecipado, mas foi espontâneo, foi um parto natural, espontâneo. Antes um pouquinho do tempo, o neném nasceu bem, ela viu o bebê e depois de 2 semanas ela desencarnou por conta do câncer. Ela fez uma escolha e essa escolha foi respeitada. Então nós temos liberdade de escolha
quando nós temos opções, né? Quando nós temos opções, nós temos liberdade, nós temos escolha. Quando nós temos opressão, nós não temos escolha. Nós temos que fazer aquilo que nos mandam. Então, quando nós temos a possibilidade de escolher, nós temos liberdade, mas vamos sempre arcar com as consequências, ou seja, somos responsáveis pelos nossos atos, os efeitos dos nossos atos. Né? O que plantamos, vamos colher. Isso é a lei. Então, é muito importante que seja permitida, né? Nós tenhamos liberdade para agir, liberdade para decidir o que nós vamos fazer na nossa vida. Reconhecendo que somos uma sociedade regida por leis, por normas. Temos que respeitar isso também. Então, é importante que quando houver uma gravidez indesejada, a gente busque orientação, busque acolhimento, né? Busque uma forma de lidar com aquilo, seja fazendo psicoterapia, seja buscando meios, não vai ficar com a criança, tem o recurso da adoção. Então, só para encerrar esse tema do aborto e passar para promiscuidade já no finalzinho do nosso vídeo, ele fala em promiscuidade sexual no homossexualismo. Homossexualismo não existe mais. Né? E atrelar homossexualismo com promiscuidade, ele falou promiscuidade sexual do homossexualismo. Ele está dizendo que o homossexualismo é promíscuo. Então, primeiro erro, que não existe mais homossexualismo, é homossexualidade. Homossexualismo essa expressão existia quando estava classificada na categoria lá de doenças mentais, né, o DSM, o CID-10. Isso foi abolido. Não se entende mais que isso seja uma doença, um transtorno. Isso é uma condição. A homossexualidade, não vamos discutir isso aqui, né? Mas a homossexualidade não é sinal de promiscuidade. Isso tem que ficar muito claro. No meio espírita ainda se ouve esse tipo de associação e isso não é verdade. Né? A promiscuidade, ela ocorre em qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento em que não há respeito, em que há desequilíbrio, né? A compulsão sexual, em que há, né? Ele também fala da infidelidade. Isso existe em qualquer relacionamento e não porque são duas pessoas do mesmo sexo se relacionando. Então, não vamos colocar coisas juntas quando elas não são, né? Elas não estão juntas, são coisas totalmente separadas. Promiscuidade, homossexualidade estão apartados. Podem estar juntos em algumas relações, mas não são necessariamente juntas. O que a gente vê muitas vezes é relacionamento de pessoas heterossexuais sendo promíscuos. E isso diz do caráter, da moral, aquele espírito, e não da sua condição sexual. A sua escolha sexual, lembrando que se é uma escolha, existe liberdade e existe responsabilidade. Então nós temos que lidar, essa é a palavra-chave, nós temos que lidar com a nossa sexualidade, com liberdade e responsabilidade. Nós podemos fazer escolhas de como agir no mundo, mas nós vamos responder por tudo aquilo que nós fizermos. Dito isso, agradeço a presença de vocês aqui mais uma vez e nós vamos retomando as nossas discussões e que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.